Olá, queridos alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Rota. E na aula de hoje nós trabalharemos com o caderno Sociedade Contemporânea na Nova Configuração Mundial. O nosso tema é a Belle Époque, ou também conhecida como Bela Época, que é um período de esplendor, um período de riqueza, um período de prosperidade que vai ser vivenciado pelas sociedades europeias e também pelas sociedades americanas ao longo ali do início do século XX até um grande episódio que vai marcar o seu término, que é a Primeira Guerra Mundial. Vamos se aprofundar nesse conteúdo? A Bela Época, como você está vendo aí, é um termo, vindo da língua francesa, que significa bela época, É o belo período. Aquele período de progresso, de euforia, tecnológica, científica. Esse período, ele se inicia logo após a Revolução Industrial. Então, as nações europeias, elas vão estar enriquecidas e prósperas, depois que a Revolução Industrial rendeu grandes frutos. Nações como, por exemplo, a França, a Inglaterra, a Alemanha, vão prosperar bastante, O capitalismo industrial também vai prosperar e assim as famílias burguesas, as famílias que usufruem desse lucro, vão começar a ter um estilo de vida um pouco mais excêntrico e um pouco mais extravagante. O luxo, o requinte e a tecnologia, o avanço tecnológico vão marcar essa época. Logo aqui, a gente vai ver que o início desse período se inicia com a Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Para quem não lembra, foi uma guerra entre a França e a Alemanha, que à época ainda se chamava Prússia. E como eu já comentei anteriormente, ela vai finalizar logo com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Então, toda aquela felicidade e euforia que as sociedades estavam vivenciando, elas vão ter fim com a Grande Guerra, a guerra que envolveu a maior parte dos países europeus e foi considerada a Grande Guerra, a Guerra das Guerras, porque naquela época nunca tinha havido um evento maior que envolvesse tantas nações. Lógico que vai ter uma outra guerra maior do que elas, que é a Segunda, mas naquela época ninguém sabia disso. Continuemos então a entender que as cidades, elas vão sofrer grandes transformações. Então, o primeiro ponto que nós vamos aqui relembrar é a dinamicidade. Com essa modernização, as cidades elas vão se tornar mais movimentadas, mais dinâmicas e vão também se tornar centros artísticos, culturais e tecnológicos. A maior referência desse período é a cidade de Paris. Também temos o desenvolvimento econômico, como eu já comentei, algumas famílias vão se tornar muito ricas e o consumismo vai se tornar também um sinônimo de prosperidade. A propriedade material, a propriedade dos bens de consumos duráveis e não duráveis, vão demonstrar a prosperidade daquela sociedade. As pessoas elas vão começar a cultivar também uma vida mais boêmia. Vai ter uma redução da jornada de trabalho em alguns países e também vai ter um investimento ali em teatro, em cinema, que é algo que é uma novidade naquela época, e também na boa vida, ou seja, aproveitar o dia tomando café, tomando alguma bebida no final do expediente. A prosperidade material demonstrava que todo aquele período representava a dinamicidade e a riqueza das famílias que estavam em pleno desenvolvimento das suas fábricas, das suas indústrias. Outros setores da sociedade também acabaram usufruindo dessa prosperidade, como, por exemplo, a classe trabalhadora. Não todos, obviamente, os setores da classe trabalhadora, mas muitas pessoas tinham mais tempo para viver agora, uma vida mais tranquila, digamos assim, devido ao avanço tecnológico. O consumo, ele estava ao alcance de mais pessoas, não todas, mas muitas pessoas então tinham mais tempo para viver as suas vidas, a visitar teatros, a visitar o cinema, que era uma novidade daquela época, Fazer fotografias ao ar livre. Então, aquele estilo de vida parisiense que representava a glória daquela civilização, a glória daquela sociedade, vai passar a ser
também repetida, copiada por outros países. E aí nós temos aqui a cultura do divertimento, né? Que era justamente o uso dessas tecnologias crescentes. Não só as tecnologias, mas também aquele estilo, né, de vida mais boêmio, em que vão surgir os bares, né, os cabarés, os restaurantes, onde as pessoas costumavam usufruir dessa riqueza, né, e também se divertir após longas jornadas de trabalho, ou não, né, no caso da classe que era a proprietária das fábricas. Logo em seguida, nós vamos ter também o entendimento de que os transportes públicos, como os trens, nós vamos falar um pouquinho disso em imagens, e as novas profissões, como telefonistas, maquinistas, vão fazer com que uma boa parte da população agora tenha renda, né? A chegada da ciência, a chegada para ficar, né, do cientificismo, também garante outras grandes transformações no âmbito da, por exemplo, da saúde, né? Quando nós vamos ter o surgimento de algumas políticas higienistas, inclusive vamos nos lembrar que no Brasil vivenciamos essa política higienista, né? Com Oswaldo Cruz, que vai ser o responsável pela chegada das vacinas e o combate, né, das epidemias no Brasil, principalmente da varíola, e a implementação da vacina em 1904, que vai resultar num grande movimento social anti-vacina, mas por motivos não apenas relacionados às causas e às consequências, os efeitos, né, colaterais da vacina, mas também pelo não entendimento, pela não compreensão da população com relação àquilo. Com o novo estilo de vida, a gente identifica aí também o surgimento de novas profissões, como, por exemplo, a de telefonista, já que o telefone é uma das grandes inovações do período. Também identificamos um grande avanço nos transportes públicos, com os trens, que agora não vão não apenas carregar coisas, né, cargas das fábricas e matéria-prima, mas também vão transportar pessoas. O crescimento dessa malha, né, viária vai possibilitar que as pessoas na Europa transitem de um país para o outro com mais rapidez. Também vamos ter uma grande inovação, devido ao cientificismo crescente, no âmbito da saúde, com o desenvolvimento, por exemplo, das vacinas e, como você está vendo aí no vídeo, de uma das grandes vacinas e também relevantes, que é a antirrábica, devido, né, ao conhecimento desenvolvido por Pasteur, que trouxe, né, para o mundo e para o Brasil a possibilidade de combater ou de erradicar doenças. Lembre-se, no Brasil, nós tivemos um momento em 1904, chamado de Revolta da Vacina, onde a população do Rio de Janeiro se envolveu em protestos contra essa política sanitarista do governo, né? Oswaldo Cruz, que à época era o ministro da Saúde, trouxe a inovação tecnológica das vacinas para implementar no combate a uma doença que estava assolando a população, que era a varíola. Mas, devido à falta de repasse de informações para a população e outras questões políticas, né, a população não compreendeu e rejeitou. Outro fato que leva a essa rejeição é justamente o fato, né, ou justamente a questão de que o governo também estava iniciando a sanitarização dos espaços públicos, com a derrubada de casarões antigos, como os cortiços, para a construção de avenidas mais largas que atendessem às necessidades modernizadoras que o governo queria, transformando o Brasil, ou no caso o Rio de Janeiro, em uma Paris tropical. Logo à frente, nós identificamos, na cidade de Paris especificamente, como você pode ver, o surgimento de prédios, a construção da Torre Eiffel, nós vamos ter a pavimentação e enlarguecimento das ruas para atender aos automóveis, as comunicações se tornam mais avançadas, temos o surgimento da aviação com Santos Dumont e o seu 14 bis, e os automóveis, que agora vão se tornar mais acessíveis. As pessoas podem transitar entre as cidades nos maravilhosos trens, como você pode ver nessa imagem, que eram sofisticadíssimos, chiques, né? E nos grandes navios, nos transatlânticos, como o Titanic que você está vendo. Esse estilo também vai passar para a moda e Paris vai se tornar a cidade referência da moda no mundo, onde as pessoas, ao final da tarde, visitavam os cafés, os bares, os restaurantes e também
é o momento em que as mulheres, né, vão conquistar um espaço a mais ali na sociedade, frequentando esses mesmos lugares que antes eram apenas e exclusivamente espaços masculinos. Então nós temos uma grande revolução, né, do pensamento e do modo de viver depois desse período aí de otimismo que a industrialização vai trazer para a Europa. É claro que cada país vai vivenciar a sua bela época, né, em períodos diferentes, certo? Não foi ao mesmo tempo, não foi no mesmo ano que começou, cada país vai ter o seu momento. No Brasil foi um pouquinho depois do que aconteceu na Europa. E agora a gente vai acompanhar... O que eu fiz? E agora acompanhe comigo algumas dessas imagens que nos remetem a Paris dos anos 20, com a arquitetura, né, inovadora, uma arquitetura sofisticada, um estilo de vida que leva as pessoas a entenderem quanto essa nação é rica, é poderosa, é desenvolvida, né? Ainda havia a existência de carros puxados à tração animal, mas, né, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo acabavam ali utilizando os automóveis, que já era uma tecnologia presente desde o final dos anos 1880, né, quando o automóvel ele surge. A moda parisiense, como você pode ver nessas imagens, né, era uma moda sofisticada, com tecidos nobres, né, com terno. E esse estilo de roupa que você está vendo, ele também vai ser transportado para outras regiões do mundo que vão imitar o modelo parisiense da Bela Época, como no Brasil. Agora você imagina aí, tá usando uma vestimenta como essa, num calor de 38 graus ou até mais, que faz aqui no Brasil, né, em regiões como o Rio de Janeiro ou até na nossa Amazônia. As famílias ricas e muito poderosas da Europa ostentavam esse requinte, esse luxo, né, e esse poder. Então, o consumo desses bens demonstravam aquele período positivo, né, do capitalismo industrial pós-revolução. Então, esse é o período conhecido como Belle Époque, ou Bela Época, né, em que o luxo, o requinte, a fineza e a ostentação dessas famílias enriquecidas pelo pós-revolução industrial permeou o mundo e outros países adotaram também esse estilo. E esse foi o período da Bela Época, que se repetiu por várias nações capitalistas do mundo, não se esqueça disso, e nós vamos ter uma versão brasileira, inclusive uma versão amazônica. Que tal você agora tirar um tempinho, fazer uma pesquisa sobre a Bela Época amazônica? No Brasil, foi em outro período, não se esqueça, tá? Foi tardia. Então, faça uma pesquisa e mostre ao seu professor o que você descobriu. Até a próxima!